tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um programa Saber Direito. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar na TV Justiça, junto com esses telespectadores, com os nossos alunos. Nós vamos falar de um tema muito importante, estamos continuando a falar do nosso tema. Essa é a nossa quarta aula, o nosso tema é parentesco e filiação, né? Parentesco e filiação, e nós vamos falar de um tema que tem uma importância muito grande no nosso dia a dia. O tema da aula de hoje, essa é a nossa quarta aula, o tema da aula de hoje é a investigação de paternidade. Na verdade, nós vamos falar do reconhecimento judicial da paternidade, que se traduz através da ação de investigação de paternidade. Então, a tutela processual desse direito vai ser a ação de investigação de paternidade. Eu estou aqui com os meus queridos alunos, os meus amigos aqui, a Clenilda, o João e a Rosineide. Tá? Eles estão aqui me prestigiando, estão tirando as dúvidas pessoalmente, mas você pode tirar a sua dúvida com a gente também. Basta mandar um e-mail para o saberdireito@stf.jus.br. Então não esquece, quiser tirar dúvida, e eu gostaria muito que vocês tirassem, porque é muito legal esse contato que a gente tem, manda um e-mail para a gente. O e-mail é o saberdireito@stf.jus.br. Estou esperando vocês. Só lembrem de identificar o professor, sou eu, João Aguirre, e a aula de hoje é a aula de investigação de paternidade e nós estamos falando de parentesco e de filiação. Então não deixe de mandar suas dúvidas e eu vou ter o maior prazer em respondê-las. Para voltar a essa aula 4, é sempre bom a gente fazer aquele resumo do que a gente falou na última aula. Na última aula, eu falei do reconhecimento voluntário da paternidade. O pai que voluntariamente reconhece o filho. Ele pode reconhecer de várias formas, né, no ato do registro do nascimento, ele pode reconhecer por instrumento público ou particular, ele pode reconhecer por testamento, ainda que incidentalmente manifestado, ou por alguma declaração expressa e direta perante o juiz, mesmo que não seja da essência do ato. Hoje nós vamos falar da forma de reconhecimento judicial. Então a diferença é muito importante, né? Nesse caso, o pai não está querendo reconhecer o filho, ele não está reconhecendo voluntariamente, ou seja, não está manifestando a sua vontade de maneira livre e espontânea. Não, ele quer se recusar, ele não quer assumir os ônus decorrentes da paternidade, ele não quer essa responsabilidade, ele está fugindo. Então agora a gente vai precisar recorrer ao Poder Judiciário para buscar a satisfação desse direito do filho. E a gente tem que lembrar que esse direito do filho é um direito inafastável, porque ele é um direito da personalidade. É o que eu falei para vocês, ele compõe o rol dos direitos da personalidade, aquele rol dos direitos que correspondem à essência da pessoa. Nós estamos aqui discutindo um direito que faz parte do direito da identidade da pessoa, e ao filho sempre vai ser garantido o direito de buscar saber a sua origem, pelo menos a sua origem genética, a sua origem histórica, porque, como a gente já falou, saber de onde a gente vem quer dizer que nós vamos saber para onde a gente vai. Então, esse quer dizer que é a solução para o direito do filho que não está encontrando essa receptividade no pai. Que ela pode eventualmente ir ao cartório e registrar o filho, inclusive em nome do pai, como a gente já viu. Agora, aquela mulher que não é casada, que não está amparada pelo ato solene do casamento, que vive uma união estável, ou que teve uma relação com um homem e engravidou, acabou tendo filho, e esse homem se recusa a reconhecê-lo, o que ela deve fazer? Então vamos lembrar da aula 3. Ela deve ir ao cartório e registrar o filho em seu nome, através do termo de nascimento. Ela informa lá, olha, nasceu meu filho, está aqui a prova de que ele é meu filho, e ela indica o nome do suposto pai. Esse suposto pai vai ser intimado pelo juiz, o oficial do cartório não pode fazer o registro, isso é muito importante, ele não pode fazer o registro, ele pode inclusive até perder a delegação do cartório se ele fizer esse registro, então ele não pode, tá? O que ele deve fazer? Ele deve informar o juízo competente, que é o juiz dos registros públicos, nesse caso, e o juízo vai intimar o pai. O pai pode comparecer a uma audiência perante o juízo e reconhecer o filho como se fosse seu, aí a gente estaria diante do reconhecimento voluntário, ou ele pode comparecer para não reconhecer
ou sequer comparecer. Nem aparece, não quer saber e etc. Daí tem o momento em que a gente vai ter que ajuizar essa ação de investigação de paternidade. Essa ação, como eu disse para vocês, é um direito inafastável dos filhos, está garantida pela Constituição Federal e está garantida também pelo Código Civil brasileiro, o Código Civil de 2002. Nos direitos, a tutela da personalidade está no artigo 5º da nossa Constituição Federal e também a gente tem a tutela da personalidade garantida nos artigos 11 e seguintes do Código Civil. Então, lá no caput, no inciso 1º do artigo 5º, nós temos uma proteção, tutela diferenciada, estabelecida, uma tutela prioritária da personalidade, tutela dos direitos da personalidade, isso na Constituição Federal. E lembrando que nos artigos 11 seguintes nós vamos ter também os direitos da personalidade tutelados pelo Código Civil. Esses direitos que dizem respeito à essência da pessoa humana, eles compreendem também o direito do filho de ter, de saber da onde ele provém, o direito de investigar a paternidade. Algumas questões importantes sobre a investigação de paternidade. Primeiro, é só o filho que pode ajuizar essa ação? A regra é que esse é um direito personalíssimo, é um direito do filho. O filho deveria ajuizar essa ação. Mas existem precedentes louváveis também do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, autorizando ao neto a ajuizar uma ação em face do avô para investigar sua paternidade. Exemplo clássico é daquele em que o filho já faleceu, o neto não tem a paternidade, e descendência reconhecida e ele ajuiza a ação contra os avós. Então, essa é uma ação que pode ser ajuizada em face dos avós. A gente tem alguns problemas relacionados a essa ação, alguns problemas processuais, que eu gostaria de comentar com vocês, e a gente tem algumas súmulas do STJ para discutir essa questão e também súmula do STF. O primeiro problema que a gente pode enfrentar para o ajuizamento dessa ação é um problema relacionado à competência. Qual seria o foro competente para discutir a questão relacionada à paternidade? Então, você que é estudante de direito, você que é advogado, você que gosta do direito, está com essa dúvida. Mas aonde eu vou propor? Porque a mãe foi viajar e agora ela teve um relacionamento num ponto do país e agora ela mora em outro, e nasceu a criança, e o pai que teve o relacionamento, aquele amor de praia, né? Amor de praia não sobe a serra, né? O pai não quer reconhecer. Ajuiza aonde? No domicílio do pai, ajuiza no domicílio dela, tem a diferença entre domicílio e residência, como é que fica? Essa questão é uma questão bastante importante para a gente não correr o risco de distribuir uma ação num foro que seja incompetente, ainda que estejamos tratando de incompetência relativa aí, que poderia ser prorrogada, mas o réu provavelmente vai suscitar a exceção de incompetência. Então, qual seria o foro competente para o ajuizamento dessa ação? Depende. A gente tem que tomar um certo cuidado para decidir qual que é o foro competente. Por quê? Porque essa ação ela pode ou não ser cumulada com alimentos. E daí a gente tem questão já sumulada, na verdade a súmula 1 do STJ, a súmula 1 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu um critério para definir essa questão. O que diz a súmula 1 do STJ? Diz o seguinte, que se a ação de investigação de paternidade estiver cumulada com alimentos, então além de investigar a paternidade, se está também pleiteando alimentos para esse filho, nesse caso a ação deve correr perante o foro do domicílio ou de residência do alimentando. Quem o alimentando é o filho que está pleiteando alimentos. Então vamos repetir para isso ficar bem claro. Se é uma ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, traduzindo, são duas ações que estão cumuladas, são dois pedidos. Primeiro, para declarar que é pai, para declarar a paternidade do réu, e segundo, para condená-lo ao pagamento dos alimentos, de pensão alimentícia. Nesse caso, de acordo com a súmula 1 do STJ, o foro competente é o foro do domicílio ou da residência do alimentando. Domicílio ou residência daquele que está pleiteando, ou seja, do autor da ação. Mas como eu disse em aulas passadas, essa ação não precisa estar acumulada com alimentos. É possível, por exemplo, que a gente tenha uma pessoa que é maior, capaz, que consegue prover a sua sobrevivência, mas que está querendo saber quem é o seu pai. E ajuizou agora, lá com seus 30, 40 anos, uma ação de investigação de paternidade. Nesse caso, ele não vai pedir alimentos.
Então, nesse caso, a gente vai para a regra geral, que é o foro do domicílio do réu, o artigo 94 do Código de Processo Civil. Então, lembre-se, se a gente estiver acumulando pedidos aí, o de investigação de paternidade com alimentos, o foro do domicílio residência alimentando é o artigo 100, inciso 2 do Código de Processo Civil. Artigo 100, inciso 2 do Código de Processo Civil. Um foro privilegiado para aquele que pede alimentos. Agora, se nessa ação não se estiver pedindo alimentos, só se quer a declaração da paternidade, nesse caso, o foro competente não é mais o foro do domicílio residência alimentando, porque nós não estamos pedindo alimentos. Então, nesse caso, a ação deveria ser ajuizada no foro do domicílio do réu, a regra geral do artigo 94 do Código de Processo Civil. Ótimo. Dito isso, vamos discutir uma outra questão que está relacionada à ação de investigação de paternidade. Quem vai ajuizar essa ação? Quem vai ter legitimidade para o ajuizamento dessa ação? Como nós vimos, essa ação é uma ação personalíssima do filho. O filho tem legitimidade. Mas o STJ já tem estendido essa possibilidade para quem? Também para o neto ajuizar a ação em face dos avós, ou em face do avô ou da avó. Ótimo. Essa é a questão relacionada ao polo ativo da demanda. Quem vai figurar no polo ativo? Quem vai ser o autor da ação? E quem vai ser o réu da ação? O réu na ação vai ser o pai. Não é isso? A ação de investigação de paternidade, nós vamos colocar o réu no polo passivo dessa demanda. Se o filho for menor, provavelmente ele vai estar representado pela mãe, ajuizando a ação em face do suposto pai. Suposto porque a gente vai ter que ter a dilação probatória para ver se ele é o pai efetivamente. Agora, uma questão interessante, dele estando morto, geralmente é essa a hipótese. Então, a gente sabe que o filho pode ter até falecido, o neto vai poder ajuizar essa ação. Agora, vamos inverter essa pergunta. É possível se ajuizar a ação de investigação de paternidade contra o pai falecido? Óbvio que sim. Se a ideia é se permitir que a pessoa investigue, descubra de onde ela provém, qual é a sua origem genética, qual ela saiba a sua história, a história da vida dos seus familiares, etc. e tal, ela pode ajuizar, sim, a ação após a morte do suposto pai. Aí nós temos um problema também relacionado à legitimidade. Ela ajuizaria essa ação contra o espólio ou contra os herdeiros do falecido. Então, essa ação deveria ser ajuizada contra o espólio ou contra os herdeiros do falecido. A ação é ajuizada contra os herdeiros do falecido e não contra o espólio, porque o espólio não vai se submeter ao exame de DNA. Essa ação é ajuizada também, personalista, vai ser ajuizada contra os herdeiros. A partir disso, desse fundamento, dessa compatibilidade ou não na sua origem genética, que vai se comprovar a relação de parentesco e a paternidade ou não. Então, a ação não deve ser ajuizada contra o espólio. A ação de investigação de paternidade deve ser ajuizada contra os herdeiros do falecido. Ótimo. Daí eu vou começar a ter um outro tipo de problema. Qual é o outro tipo de problema? Como é que fica a contestação do réu? É o que eu falei para vocês. Hoje nós estamos sob a égide do império do DNA, muito embora os tribunais tenham ido por um bom caminho e privilegiado a paternidade socioafetiva. Na verdade, a relação de parentalidade socioafetiva. Ótimo. Mas nessas ações de investigação de paternidade, em regra, não se vai atrás da presunção, se vai atrás da busca pela verdade biológica, pela verdade genética. E daí o juiz determina que seja produzida a prova pericial através do exame de DNA. A grande questão a grande pergunta que todo mundo se faz, a grande questão que todo mundo levanta. Afinal de contas, o que acontece se o suposto pai, se o réu, se nega a realizar, a se submeter, melhor ainda, ao exame de DNA? Quais são as consequências da recusa do réu ao exame de DNA? Existe uma discussão se é possível se levar o réu
a fazer exame sob força ou coercitivamente. Se é possível fazer o exame no dia a dia forense, fala assim, o exame debaixo de vara. O juiz determina que ele faça o exame coercitivamente. Coloca um policial lá e se obriga que ele faça o exame. Nós já temos precedentes do Supremo Tribunal Federal, nós já temos precedentes da nossa Corte Máxima, o Supremo Tribunal Federal, de que não é possível se conduzir o réu a fazer um exame debaixo de vara, a fazer um exame sob coerção, no sentido de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, não há, de acordo com o entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal, não há como se obrigar o réu, o suposto pai, a se submeter ao exame. Não é livre de críticas esse entendimento, eu concordo com o entendimento do STF, mas há aqueles que criticam que, em se tratando de um direito da personalidade, deveria prevalecer o direito da personalidade do filho. E, na verdade, esse exame não é nada invasivo, ele pode ser feito com um fio de cabelo, etc. Então, o réu não poderia se negar a fazer esse exame. Existem aqueles que defendem, sim, que em razão de um bem maior a ser tutelado, é necessário que se faça o exame mesmo sob coerção, mesmo forçando-se o réu a submeter-se a esse exame. Mas não é o entendimento do STF. Ótimo. Se não é o entendimento do STF, como é que fica a solução para esse caso? Como é que fica a solução para o caso, para a hipótese do pai, do réu, que se recusa a se submeter ao exame de DNA? Essa questão foi bastante controvertida, chegou aos tribunais e o STJ, ele editou a súmula 301. E a súmula 301 estabelece que a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA importa na presunção relativa e não absoluta da paternidade. Então, repare e vamos reiterar o teor dessa súmula, porque esse teor é bastante importante. Essa súmula do STJ, súmula 301 do STJ, estabelece que a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA acarreta a presunção relativa de paternidade. Traduzindo, se o suposto pai se recusar a se submeter ao exame de DNA, presume-se que ele é o pai. Mas essa presunção não é uma presunção absoluta. O juiz vai ter que analisar a questão de acordo com todo o resto do conjunto probatório que está sendo trazido aos autos. Por quê? Porque se de acordo com o que foi trazido aos autos, ele conseguir verificar que não existe a possibilidade desse sujeito ser o pai, muito embora ele se recuse, o juiz não deve declarar a paternidade. Então, cuidado, a recusa não importa uma presunção absoluta, é uma presunção relativa que induz a ideia de que existe a paternidade, mas é possível que o juiz julgue de outra forma, sem declarar a paternidade, porque essa presunção não é uma presunção absoluta. Ok? A lei 12.004 de 09 veio a consolidar esse entendimento jurisprudencial, determinando basicamente, trazendo ao nosso ordenamento basicamente a mesma ideia, que essa recusa vai importar na presunção sempre relativa da paternidade. Ok, isso é importante, isso já trouxe para a gente uma ideia fundamental, que não se deve recusar. Se o réu se recusa, ele não pode ser coagido ou forçado a submeter o exame, mas é possível que se aplique os reflexos da súmula e da lei 12.004 de 09. Ótimo. Só que repara, presta atenção no que eu falei. Eu falei que a súmula 301 do STJ, assim como a lei 12.004/09, elas estabelecem o seguinte, que é a recusa do suposto pai a submeter o exame de DNA acarreta a presunção relativa da paternidade. Ótimo. Voltando, a recusa do suposto pai. E se o pai morreu? Se o pai morreu, a ação vai ser ajuizada contra quem? A ação vai ser ajuizada contra os herdeiros do falecido. Traduzindo, não vai mais se ajuizar a ação contra o pai.
vai se ajuizar a ação contra os herdeiros. E esses herdeiros podem se recusar também a submeter ao exame de DNA. Como é que fica? Consigo aplicar a súmula? Não consigo. Porque tanto a súmula como a Lei 2419, elas tratam na recusa do suposto pai. O réu, aquele que deve ter a paternidade reconhecida ou não. Mas não a recusa dos seus herdeiros. Isso acontece bastante, gente. E aí nós vamos enfrentar mais um problema. Qual é o problema? O problema na prática. Vou trazer uma questão prática para vocês, para o nosso encontro ficar um pouco mais leve. Às vezes acontece desse suposto pai falecer, os filhos reconhecidos dele, repara que eu não falei em filhos legítimos, porque não tem mais essa classificação, né? Eu falei em filhos reconhecidos. Os filhos reconhecidos desse suposto pai sempre souberam da existência de um outro filho não reconhecido. Esse pai, ele faleceu deixando patrimônio, porque toda a briga se dá aqui no tocante a patrimônio. Se não tiver patrimônio nenhum para ser partilhado, nenhum filho vai brigar para ter um irmão a mais ou um irmão a menos. A questão aqui, eminentemente, é patrimonial. As pessoas acabam brigando, infelizmente, pelo patrimônio. Esquecem o fundamental, que são as questões existenciais. Nos dias de hoje, se privilegia o ter patrimônio em detrimento do ser da pessoa. Toda briga aí se resolve em dinheiro, infelizmente. Mas daí o que acontece? Esses filhos reconhecidos pelo falecido, eles já sabem da existência de um outro filho ou de um filho que o falecido teve fora da relação. E eles não querem dividir ainda mais a herança. Então, o que eles fazem? Já, até às vezes de má fé, eles cremam o pai. Para quê? Para dificultar a produção dessa prova. Eu explico. Como a prova do DNA vai ser uma prova conclusiva, exigida pelo juízo e etc. e tal, o juiz pode determinar, os herdeiros se recusam a fazer o exame, ele determina a exumação do cadáver e que seja feita a prova do DNA através dos restos do cadáver. Um exame, por exemplo, sobre a ossada do falecido, que pode chegar à conclusão. A gente vai tirar aí o código DNA do falecido. Para evitar isso e para dificultar a produção da prova do autor da demanda, do autor da ação de investigação de paternidade, o que os filhos, já sabedores dessa possibilidade, determinam? Determinam que o pai seja cremado. Porque daí fala assim, vai ser cremado, não vão conseguir fazer exame de DNA sobre as cinzas. A gente crema e joga as cinzas no mar. Não vai ter como fazer exame de DNA. E daí? E daí impossibilitou-se a produção da prova de DNA nos restos mortais do pai, que seria o réu à época. Então, se tivesse vivo. Então, o que se vai fazer? Vai se pedir para se produzir o exame de DNA, se fazer a prova pericial nesses herdeiros, nos irmãos. E eles se recusam. O advogado vai chegar para ele e falar o seguinte, se recusa. Você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo, se recusa a fazer a prova, não quero saber, e etc. e tal. E aí, como é que fica? Dá para aplicar a súmula? Não, porque a súmula 301, ela trata especificamente da recusa do suposto pai. A mesma coisa a Lei 2004/09. Então, não dá para aplicar a súmula, mas dá sim para aplicar dois artigos que estão presentes no Código Civil de 2002. Os artigos 231 e 232. Eles dizem, basicamente, que a recusa de uma das partes a submeter a uma prova pericial pode induzir a presunção que se desejava comprovar com essa prova. Traduzindo, se uma parte se recusa a se submeter a uma determinada prova, e foi pensado exatamente no exame de DNA, essa recusa pode levar à presunção sempre relativa, de que aquilo que se gostaria de provar é verdadeiro. Se a recusa trata do exame de DNA, é possível que a gente aplique os artigos 231 e 232 do Código Civil. Então, presta atenção. Se o pai está vivo e está se recusando, a gente vai aplicar a súmula 301 do STJ e a Lei 2409. Agora, se o pai faleceu, a ação tem que ser ajuizada contra os seus herdeiros, certo? Nesse caso, a gente vai ter duas possibilidades. Uma, é possível se fazer a exumação do cadáver e se produzir a prova pericial
nos restos mortais do falecido. Ótimo, vamos fazer assim. Segunda hipótese, não é possível, como, por exemplo, a hipótese em que eles foram cremados. Nesse caso, far-se-á a prova pericial nos herdeiros, que podem, sim, se recusar a se submeter a esse exame. Nesse caso, não dá para aplicar a súmula 301 da STJ, mas dá para aplicar o disposto nos artigos 231 e 232 do Código Civil, que não tratam exclusivamente do reconhecimento da investigação da paternidade, tratam genericamente da recusa a submeter a qualquer tipo de prova que poderia trazer, que traz essa presunção, sempre relativa, do que se pretendia provar. Lembre-se que a presunção é sempre relativa. Ótimo. Uma outra questão que a gente tem que tratar também simulada. Qual é a questão? Esse direito de investigar a paternidade, ele prescreve ou não prescreve? O filho vai poder a qualquer tempo investigar essa paternidade, ou esse é um direito que está sujeito ao decurso do prazo, ele vai perder esse direito se ele não o exercer dentro de um prazo pré-estabelecido pelo legislador. Existe até a súmula, que é a súmula 149 do STF, que estabelece o seguinte, que o direito de investigar a paternidade é imprescritível. Na verdade, nós nem precisamos falar de prescrição, porque discussão, prescrição, decadência ou perda de direito, na verdade, o direito de investigar a paternidade não se extingue pelo decurso do prazo, seja prescricional, seja decadencial. Mas o direito à petição de herança, esse sim é passível de prescrição. Então eu repito agora, aí existe uma questão existencial e uma questão patrimonial. As duas estão sendo postas em conflito e está se realizando uma distinção entre elas. O direito à personalidade, o direito do filho saber quem é o pai, saber a sua ascendência genética, buscar a sua origem histórica, esse direito não está sujeito ao decurso do prazo prescricional, porque é um direito imprescritível e não sujeito à decadência. Agora, o direito patrimonial de pleitear a sua participação na herança, esse sim estaria sujeito ao decurso do prazo. É isso que estabelece a súmula 149 do STF. Gente, lembrem-se, a questão da investigação da paternidade, ela tem como fundamento primeiro a tutela do direito da personalidade. Isso é fundamental para que a gente possa discutir essa questão nos seus mais variados âmbitos. E a gente tem que ter sempre em mente que esse direito à personalidade, ele tem uma regra de ter a primazia sobre os demais. Por quê? Porque nós estamos num sistema que é um sistema pautado por um paradigma existencialista, pela tutela prioritária da pessoa humana e de uma vida digna e da liberdade, e essa personalidade ela faz parte da essência da pessoa humana. Com base nesse entendimento, é possível verificar que nós temos um direito aí que vai se opor aos demais, e agora nós começamos a ter outros tipos de problemas que podem surgir na construção dessa ideia de um direito à personalidade com prioridade sobre os demais direitos e nessa ideia de ponderação de princípios. É o seguinte, eu explico. Quando se fala em direito de conhecer a sua origem genética, a gente precisa lembrar da questão da paternidade jurídica, da paternidade biológica e da paternidade socioafetiva que eu falei aqui para vocês nas aulas anteriores, especialmente na nossa última aula, na nossa aula 3. O ideal almejado pelo ordenamento jurídico, pelo legislador, pela doutrina, pela jurisprudência, seria que as três fossem, chegassem no mesmo resultado. Ou seja, a parentalidade jurídica, biológica e a socioafetiva é a mesma. Traduzindo, só para a gente lembrar, porque é bom não esquecer isso, isso vai ser a solução para vários problemas que podem surgir. A paternidade jurídica é aquela que decorre do registro, da presunção da paternidade, o pai registrou o filho, reconheceu como se fosse dele, ou a gente teve uma sentença numa ação de investigação de paternidade que declarou essa paternidade jurídica. A biológica decorre do elemento sanguíneo, do exame DNA. E a socioafetiva é aquela que se constrói ao longo da relação, onde a gente faz a distinção entre o genitor
e o pai. O ideal almejado seria que as três tivessem a mesma origem. O pai jurídico também o é biológico e principalmente é um pai socioafetivo. Traduzindo, nasceu a criança, ele registrou em seu nome paternidade jurídica, depois fizeram um exame de DNA que comprovou, confirmou a paternidade biológica, e isso se desenvolveu ao longo do tempo, e ao longo do tempo se criou uma paternidade socioafetiva, uma relação de afeto, de pais, de filhos e etc. Esse é o ideal a ser almejado. Mas a gente sabe que em alguns casos isso não acontece. E daí nós vamos ter algumas situações em que vai ocorrer uma dissociação entre a paternidade jurídica, a paternidade biológica e a paternidade socioafetiva. Exemplo é daquele pai que registra o filho pensando que era seu e depois descobre que o filho não era seu. Esse é um exemplo bastante comum que costuma aparecer, como um caso que eu contei, acho que na minha segunda aula, do pai que era casado, marido, casou-se, teve a filha, nasceu a criança, registrou em seu nome, sempre tratou como se fosse sua filha. No auge de uma briga, 5, 6 anos depois, a mãe falou que não era filha dele e que ia viver com o pai biológico. Nesse caso, nós temos a paternidade jurídica, mas não temos a paternidade biológica. Ok. Uma solução para essa questão seria, eventualmente não, usei o termo errado, seria primordialmente se verificar a questão relacionada à paternidade socioafetiva. Se ele é pai socioafetivo, se ele é pai na acepção específica da palavra, não é o genitor, mas é pai, foi ele que deu afeto, foi ele que deu solidariedade, amor, foi ele quem cuidou, quem transmitiu valores, quem zelou pela formação do filho. Nesse caso, essa paternidade não deveria ser atacada, não poderia ser atacada no sentido de não se desconstituir essa paternidade. O que está acontecendo aqui? Vem comigo. O que está acontecendo aqui é que nós estamos verificando que a paternidade jurídica, o pai registral, ela é a mesma que a paternidade socioafetiva. O pai que registrou é o pai que exerceu esse papel de pai e que transformou uma relação numa relação de afeto, de amor, de solidariedade. Esse é o pai socioafetivo. Em tese, essa paternidade, o ideal seria que essa paternidade não pudesse ser atacada. Ótimo. O que está faltando aqui é a paternidade biológica. Ok. O que vai acontecer com isso? Essa paternidade biológica, esse direito de conhecer a sua origem genética, ele está garantido para o filho, como eu falei para vocês, na qualidade de um direito à personalidade, que é inafastável. Então, o filho tem, sim, o direito de buscar, descobrir quem é. Pensa até em questões relacionadas à saúde. Ele tem uma doença congênita, ele quer saber se existe alguma possibilidade de se fazer um transplante com a sua família natural, alguém que seja mais compatível. Então ele tem esse direito. Esse direito é inafastável. Mas repare que nesse exemplo que eu estou falando, nós temos um pai que registrou e criou o filho como se fosse dele. E agora o filho quer saber quem é o pai biológico. Nós vamos desconstituir essa paternidade que está concretizada, jurídica e socioafetivamente, só em razão da paternidade biológica. Não me parece que essa é a resposta mais correta. E não é isso que os tribunais têm entendido, o STJ especialmente, e nem que a doutrina tem entendido. Nesse caso, se tem defendido o seguinte, e não só defendido, se tem decidido pelo direito do filho de investigar a sua origem genética, de saber da sua história, mas esse direito vai se exaurir aí. Não se vai desconstituir a paternidade jurídica e socioafetiva que está concretizada. Só se vai dar ao filho o direito de saber de onde ele provém. Mas não que isso vá trazer os outros efeitos decorrentes da paternidade. Não, ele vai saber quem é o seu pai genético, quem é seu avô, quem é a sua família biológica, mas a paternidade mesmo, ela está amparada pelaquela paternidade jurídica e socioafetiva que já estão concretizadas com outra pessoa. Então ele vai ter dois pais. Na verdade, ele vai ter um pai e um genitor. Ele vai saber quem é o genitor, ele teve direito de perquirir, de descobrir a sua origem genética, mas só isso. Esse genitor não vai ter que pagar alimentos, não vai ter direito sucessório, etc. Ele vai ter direito com relação ao pai jurídico e afetivo. Entenderam? Vamos pegar um outro exemplo para isso ficar claro. Na minha aula 1, eu falei para vocês da reprodução assistida heteróloga,
que é aquela que, por exemplo, é feita com o sêmen de um terceiro, numa clínica de reprodução assistida, e da presunção, na aula 2 falei a mesma coisa, e da presunção de paternidade do marido que autoriza que a mulher faça se submeta a essa reprodução assistida heteróloga. Então está lá, só para a gente lembrar, no artigo 1597, inciso 5, o caput do artigo 1597 diz o seguinte: presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por reprodução assistida heteróloga, desde que autorizada pelo marido. Não é isso? Ótimo, perfeito. Então, nesse caso, o marido sabe que biologicamente ele não é o pai, que ele não é o genitor, mas ele assume essa condição de pai, autorizando o recurso a essa técnica e registra o filho em seu nome, amparado pelo legislador, e vai fazer com que o filho se desenvolva e desenvolva uma relação paterno-filial pautada na sua afetividade. Ele é o pai. Só que o filho, quando tem um certo discernimento, ele descobre, na verdade os pais contam para ele, que ele biologicamente não é filho do seu pai jurídico. Ele sempre soube disso, mas sempre tratou o pai jurídico como se fosse pai. Pai é quem cria. Só que num determinado momento ele resolveu saber de onde ele vem. Nesse caso, ele vai poder ajuizar uma ação de investigação de paternidade. Contra quem? Ele vai ter que pedir para a clínica informar quem foi o doador do sêmen. Espera aí. Eu sei que quando o sujeito vai doar sêmen para essas clínicas, ele assina um contrato em que a clínica garante o sigilo absoluto e não informa. Tá certo? Perfeito. Só que esse contrato é um negócio que vai ser celebrado entre o doador e a clínica. E aí nós temos uma relação contratual que produz efeito entre ambos, mas não pode valer contra o terceiro, especialmente se a gente estiver opondo a esse contrato um direito da personalidade que é inafastável. Então, o que eu digo para vocês? Que os tribunais têm garantido corretamente o direito do filho de acessar essa informação e de saber quem é o seu pai biológico. Então, ele vai estar com a ação de investigação de paternidade, vai pedir a expedição de ofício para a clínica e a clínica vai ter que informar quem é o doador. Daí vai ser feito o exame de DNA e ele vai saber da onde ele provém. Repare, ele descobriu quem é o seu genitor. Mas o pai é aquele que o registrou e o está criando. Ele descobriu quem é o seu genitor para saber, para garantir a ele o direito de saber a sua origem genética, mas não para dar direitos patrimoniais, mas não para dar direito a alimentos. Imagine o desespero que seria, gente, de se quebrar o sigilo dessa clínica e pegar lá o maior doador da clínica e conseguir declarar que ele é pai de 100 crianças que nasceram nos últimos anos e impor a esse doador o dever de pagar alimentos. Não ia ter mais doação. Não ia ter mais essa finalidade altruística de doar, de ajudar um casal que não consegue ter filhos pelas vias naturais e etc. e tal. Então, nesse caso, se tem construído essa tese, os tribunais têm adotado esse tipo de tese, que faz a distinção entre o direito de se saber, de se investigar a sua origem genética, para saber de onde ele veio, para saber a sua história, mas não para se estabelecer direitos patrimoniais decorrentes desse direito. Então, a paternidade continua sendo aquela decorrente da paternidade jurídica socioafetiva, mas se estabeleceu o direito, se garantiu o direito de se identificar a origem genética. Essa construção também permite que o adotado vá atrás da sua origem, que o adotado vá perquirir quem é a sua família natural, da onde ele provém. Ele pode entrar com essa ação. Parece um certo contrassenso, mas isso está indo ao encontro do que já existia no nosso ordenamento. Gente, quando ocorre a adoção no direito brasileiro, rompe-se o vínculo com a família natural, não de forma absoluta.
cria-se um vínculo novo. É interessante a gente lembrar que no Código Civil de 1916, a adoção gerava um vínculo entre o adotado e o adotante apenas. O adotante não integrava a família do adotado na sua... Desculpa, o adotado não integrava a família do adotante na sua plenitude, mas com a Constituição Federal de 88, com o princípio da igualdade da filiação, de que a gente já falou aqui, do parágrafo 6º do artigo 227, o adotado, ele é filho. E não pode se tratar de forma discriminatória, pejorativa ou deletéria em hipótese alguma. Nesse caso, o que acontece? Quando ocorre a adoção, com o advento da adoção, o adotado passa a integrar a família do adotante na sua plenitude. Ele é filho e vai ter todos os direitos decorrentes dessa filiação. Vai se gerar uma relação de parentesco, inclusive com os pais do adotante, com os filhos do adotante, uma relação de parentesco como se ele fosse filho. É o parentesco civil. Muito embora a verdade biológica seja distinta, a verdade jurídica vai prevalecer e a socioafetiva vai se construir. Mas o ordenamento ainda mantém algum vínculo com a família natural. Como assim? Que vínculo com a família natural? Por exemplo, eu falei para vocês de impedimentos matrimoniais. E eu disse para vocês que existem algumas pessoas que estão impedidas de casar. Quando você falou isso mesmo, João? Quando eu falei do parentesco por afinidade, na nossa aula número 1. Eu até brinquei com vocês que o genro não pode casar com a sogra, que o sogro não pode casar com a nora, o padrasto não pode casar com a enteada e vice-versa, a madrasta casar com a enteada, mas que cunhado pode casar. Lembra desse parentesco por afinidade? Lembra? É um impedimento matrimonial. Está lá no artigo 1521 do Código Civil que os parentes afins em linha reta não podem casar. Também não podem casar os parentes consanguíneos ou aqueles decorrentes do parentesco civil. O que acontece, gente? O vínculo com a família natural do adotado, vamos pensar na família natural, nós já falamos, os pais biológicos. Tá? Agora ele foi adotado por uma outra família, então ele passou a integrar a sua família adotiva e ele passa a integrar, ela passa a ser a família desse moço que foi, ou dessa moça que foi adotada. Rompe-se o vínculo com a sua família biológica, mas não se rompe integralmente. Esse vínculo ainda vai permanecer para impedir o casamento. Então, para impedir, por exemplo, que esse moço que foi adotado, depois se case com a mãe. Se acabasse, olha que loucura, né? Se acabasse o vínculo na sua plenitude, a gente poderia ter uma situação que ele conhece a mãe biológica, bem de novela, né? E acaba casando com a mãe biológica. Ou conhece uma irmã biológica e acaba casando. Não, esse impedimento matrimonial ainda persiste, o vínculo com a família natural ainda persiste. Ora, se ainda persiste o vínculo com a família natural do adotado, por que se impedir que ele vá atrás desse vínculo quando ele não sabe quem é a sua família natural? É essa a construção que se tem realizado hoje. Se permite, se dá acesso ao adotado ao conhecimento da sua origem genética. Isso sem desconstituir a sua relação de parentalidade com a família adotiva. Ele vai continuar sendo filho, vai continuar integrando a família adotiva, mas vai ter direito de saber a sua origem genética. Isso vai acontecer, se já ocorre para o adotado, e isso é entendimento pacificado do STJ, faça uma pesquisa, né, sobre a adoção, sobre o vínculo biológico, o direito de conhecer a sua origem genética, vocês vão encontrar vários acórdãos do STJ nesse sentido. Isso é garantido para a adoção, isso deve ser garantido em qualquer outra hipótese. O que é interessante, que nós vamos falar na nossa aula número 5, é o seguinte: quando a gente tiver a parentalidade jurídica e a biológica concretizadas numa só, essa parentalidade deve ser inatacável. E nós vamos dizer como isso vai acontecer. Então, o pai jurídico é o pai socioafetivo. Isso deve se preservar. Essa relação deve se preservar. Até para evitar má-fé. Até para evitar má-fé. Como assim evitar má-fé? Vamos falar de um exemplo, e a gente vai desenvolver isso mais na nossa última aula. Vamos falar de um exemplo que comumente é chamado de adoção à brasileira. O que é a tal da adoção à brasileira? Na verdade, não é uma adoção propriamente dita, porque ela não segue os trâmites legais da adoção. A adoção no Brasil hoje só se faz através de um procedimento
judicial, de um processo judicial, e ela demanda necessariamente uma sentença. Seja a adoção do menor, seja a adoção do maior, ela demanda uma sentença judicial. Então, para que os pais possam adotar, ou o pai ou a mãe, porque não precisa ser um casal, ou o casal homoafetivo, porque já tem precedente nos nossos tribunais, ele também pode adotar, eles precisam se submeter a um processo, eles precisam se cadastrar, participar de um cadastro em que vão vão perquirir sobre a vida, sobre a intenção deles, sobre a possibilidade ou não deles adotarem, se eles têm essas características para adoção e etc. E tal. Tudo em favor da criança ou adolescente, em favor do adotado. Ótimo. Nesse caso, tem muita gente que resolve não participar desse processo. E acontece no Brasil, acontecia mais. Agora a legislação ficou mais rigorosa, a fiscalização também, mas ainda acontece. Acontece das pessoas furarem esse processo e não participarem desse processo de adoção. A chamada adoção à brasileira, inclusive, é tipificada como um crime. É o falso registro de nascimento. Falso registro de nascimento. O que é isso? O moço ou a moça, ou ambos, pegam uma criança e registram como se fossem filhos dele. Isso está tipificado. Isso é crime no nosso Código Penal. É o falso registro de nascimento. Só que é um crime que tem um bem maior, que é um bem altruístico, está tirando uma criança da rua às vezes, está dando carinho, afeto, um teto, educação, alimentação. Então é um crime que, em regra, não traz maiores consequências, em razão desse valor que está imbuído nesse crime. Mas vamos pensar o seguinte, que nesse caso específico, os pais fizeram isso, cometeram um crime lá há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e registraram o filho como se fosse dele, muito embora não fosse dele. Repara como é que pode haver uma situação de má-fé que deveria ser coibida. Esse filho de criação, que foi registrado no nome do pai, ele sempre soube, a partir do momento que ele teve discernimento, os pais contaram para ele, olha, na verdade, você foi jogado aqui na soleira da nossa porta, um dia a gente acordou, tinha uma criança na soleira, a gente pegou, a gente se afeiçoou a você, a gente passou a te amar e a gente te registrou como se fosse nosso filho. Isso é um crime, etc e tal, mas você é o nosso filho. E ele sempre foi tratado como se fosse filho. Vou pegar uma situação, um exemplo para vocês entenderem o que nós vamos discutir na próxima aula, trazer algumas questões importantes para a gente aqui. E daí? 40 anos depois, o pai morreu, a mãe está velhinha e está precisando de alimentos. O que ela faz? Ela pede para o filho ajudá-la. E o filho ingrato se nega a ajudá-la. E ela está desesperada, precisando de alimentos, ela chega ao limite, não aguenta mais e contrata um advogado e entra com uma ação de alimentos contra esse filho. Esse filho, sabedor o que é da verdade biológica, ele apresenta em sua defesa o argumento de que ele não é filho, pede para se fazer um exame de DNA para declarar que não é filho e quer se eximir das suas obrigações. Nesse caso, se a verdade biológica fosse a única a ser analisada, ele teria êxito nessa atitude, que seria uma atitude de ingratidão e de má-fé extrema. Mas os nossos tribunais têm garantido a proteção da paternidade jurídica e da paternidade socioafetiva. Ele pode até tentar saber quem é o pai natural, quem é a mãe natural, entrar com a ação de investigação de paternidade para saber, para resguardar o direito à origem genética. Mas a paternidade socioafetiva, nesse caso, é inatacável. Isso nós vamos falar na nossa última aula. Quais são os requisitos para essa paternidade socioafetiva se concretizar e o que os tribunais têm entendido sobre essa paternidade. E vamos falar também na nossa próxima aula da chamada ação negatória de paternidade, que está no artigo 1601, porque ela traz esses tipos de problema. Essa é uma chamada para a nossa próxima aula, que eu vou reiterar, mas antes de tudo, vamos ver se os nossos queridos alunos aqui tiveram alguma dúvida. Ficaram com alguma dúvida? Professor, como proceder para se investigar a maternidade do morto? Então, uma pergunta muito boa da Clenilda, né, que a gente acabou desenvolvendo aqui. Como é que se investiga a paternidade do sujeito que já morreu? Você teria que entrar a ajuizar a ação, é permitido então, você teria que ajuizar uma ação de investigação de paternidade, não contra o esposo, mas contra os seus herdeiros. O problema é a questão da prova, a produção da prova se baseada no exame de DNA.
porque a súmula 301 do STJ, como a gente diz, ela se aplica à recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA. Mas, nesse caso, o suposto pai está falecido. A ação é ajuizada contra os herdeiros. E daí a gente pode ter duas hipóteses. A primeira hipótese, a primeira possibilidade, seria de se pedir a exumação do corpo do falecido para que se fizesse o exame de DNA junto ao cadáver, no cadáver, tá? Para saber o seu código genético. Na impossibilidade, por exemplo, o falecido teve o seu corpo cremado, aí teria que se exigir a produção da prova contra os herdeiros. O problema é que ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si. E os herdeiros, nesse caso, teriam que se submeter ao exame de DNA. Se eles se negarem, é possível aplicar os artigos 231 e 232 do Código Civil. Tudo bem? Dá mais um tempinho aqui para a gente fazer uma última pergunta, então vamos para uma outra pergunta. Quem vai fazer a pergunta é a Rosineide. Existe prazo para o ajuizamento de ação de investigação de paternidade? Boa pergunta, Rosineide. Como eu disse para vocês, é uma questão bastante discutida, mas o entendimento pacificado dos tribunais é que esse direito é da personalidade e esse é um direito imprescritível. Então não existiria prazo, está sumulado inclusive pela súmula 149 do STF, do Supremo Tribunal Federal. Ok? Mais alguma pergunta? Professor, qual a verdadeira amplitude da súmula 301? Então, a grande questão da súmula 301 é a hipótese de estabelecer uma presunção absoluta ou relativa de paternidade. Essa súmula não é livre de críticas, porque ela está privilegiando a questão da paternidade biológica em detrimento da socioafetiva. Essa questão nós vamos responder na aula de número 5 de forma mais plena. Mas é bom lembrar que a presunção da súmula não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Tudo bem? Muito obrigado pelas ótimas perguntas. Eu vou fazer um resumo aqui da nossa aula. Falamos então da questão da investigação da paternidade, das questões controvertidas acerca da investigação de paternidade. Falamos primeiro da súmula número 1 do STJ, aonde que deve ser ajuizada, qual é o foro competente, e deve ser ajuizada se tiver acumulada com alimentos no foro, domicílio e residência alimentando, ou se não tiver acumulada com alimentos, a gente vai ajuizar essa ação no foro do domicílio do réu. Discutimos também a questão controvertida acerca da súmula 301, acerca da recusa a se submeter ao exame de DNA e da presunção relativa da paternidade. A súmula 149 do STF também foi discutida nessa nossa aula. Quem quiser, né, tem dúvidas, quer solucionar dúvidas, manda e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, para solucionar suas dúvidas. Só lembrando o seguinte, gente, nesse e-mail é importante você identificar quem é o professor, sou eu, João Aguirre, e qual é a aula. É a aula de investigação de paternidade, nesse nosso tema geral de parentesco e filiação. Identifica porque daí ela chega em mim. Então manda o e-mail para o saberdireito@stf.jus.br e identifica o professor João Aguirre e a aula de investigação de paternidade. Se você quiser pegar essa aula de novo e dar uma olhada nessa aula de novo, perder um pedaço ou quer ver ela de novo, procura no YouTube. O YouTube é simples, gente. Para a aula é assim, ó, www.youtube.com/saberdireitoaula www.youtube.com/saberdireitoaula. Mas tem os outros programas da nossa família Saber Direito. Tem o Saber Direito Responde e tem o Saber Direito Debate. E daí é fácil. Depois do barra, o começo é o mesmo, www.youtube.com/saberdireitoaula. Se for Saber Direito Responde, você coloca lá, /Saber Direito Responde. Ou /Saber Direito Debate. www.youtube.com/saberdireitoaula ou Saber Direito Responde ou Saber Direito Debate. Eu agradeço essa presença de vocês e convido para a nossa última aula, a aula 5, em que a gente vai falar da parentalidade, da paternidade socioafetiva e trazer questões bastante controvertidas sobre esse tema para fechar tudo que a gente falou nessas primeiras aulas. Muito obrigado e a gente se vê. Até!